Abra a tua Bíblia no Salmo 30. O livro de Salmos está bem no meio da sua Bíblia. E se você não tiver, você pode ler aqui conosco. E nós vamos ler esse salmo inteirinho, mas vamos começar aqui no versículo 5. Hoje eu vou pular aquela série que eu estou pregando e daqui a pouquinho eu volto, tá? Hoje Deus colocou no nosso coração falarmos esse texto. Você está pronto? Amém? Fala com firmeza, irmão. Amém? Amém, é isso aí. Então vamos ler. Salmos, capítulo 30, versículo 5 diz assim: porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você crê nisso? Vamos ler juntos, nós? Vamos lá, 1, 2, 3. Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Feche os seus olhos. Pai querido, obrigado pela tua palavra que lemos nesta noite. Abrimos os nossos corações e pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor use a minha vida aqui pregando essa noite para, Senhor, encher os nossos corações com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Vem tocar as nossas vidas, vem abraçar as nossas vidas, vem, Senhor, encorajar, renovar, vem consolar, vem despertar, vem nos ensinar pela tua palavra. Que a tua unção nos ensine, que a tua unção quebre cadeias nesta noite e que haja liberdade no teu espírito, em nome de Jesus Cristo. Vem tocar, vem avivar, Deus, vem encher cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a Deus pela palavra? A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é poderosa. E esse salmo, ele tem um título. Se você está com a Bíblia em papel aí no aplicativo, você vai reparar, os títulos foram colocados depois, mas há um título ali que diz assim: Ação de graças pela libertação da morte. E há um subtítulo ali falando, Salmo de Davi, Cântico da dedicação da casa. Enfim, nós sabemos então que o autor deste salmo é Davi, porque Davi não escreveu sozinho o livro de Salmos. Existem outros autores, ele talvez seja o principal, mas não exclusivo. E Davi escreve este salmo, salmo de número 30. E embora Davi fosse um homem segundo o coração de Deus e amasse a Deus, ele queria construir uma casa, um tabernáculo para Deus, mas ele não pode fazer aquilo. Mas esse salmo está dizendo assim, o cântico da dedicação da casa. Então nós vemos que é um cântico que foi usado para a dedicação do templo ao Senhor. E por que Davi não podia construir esse templo para Deus? Porque Deus dá esta missão ao seu filho Salomão, porque ele diz que Davi é um homem de guerra, e havia muito sangue derramado através de Davi. Ele diz, você não vai construir essa casa para mim, mas o seu filho fará isso. E isso aconteceu em Salomão, tanto que nós sabemos do templo de Salomão, que Salomão construiu e dedicou ao Senhor, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas eu quero voltar lá no comecinho dos Salmos e ler com você no versículo 1, 2 e 3. Diz assim, Davi falando então, um cântico de gratidão, um cântico de agradecimento, um cântico de livramento, de bendizer a Deus pela libertação, pelo livramento da morte. E aí ele diz, eu te exaltarei, versículo 1, Senhor, porque tu me livraste. Tu está aí, está acompanhando comigo? Salmo 30, versículo 1, eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Se não tiver aqui, pode ler aí na sua Bíblia mesmo. Então ele diz, eu te louvarei, eu te exaltarei, porque o Senhor não permitiu que os meus inimigos triunfassem sobre mim.
Ele diz no versículo 2: Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Versículo 3: Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse ao abismo. Bom, nesse salmo fica claro, fica evidente que Davi havia sido curado, que Davi havia sido liberto da morte, que Davi talvez tivesse uma doença, ou talvez estivesse enfrentando um tempo de perseguição terrível, de ataque do inimigo, mas que talvez ele só pudesse, o mais previsível seria a morte. O resultado ali não teria como haver outra saída, seria a morte, mas de algum modo poderoso Deus o toca, Deus o cura, Deus o liberta. Nós não sabemos necessariamente se era algum tipo de doença ou se era uma perseguição que Davi enfrentou, mas a verdade é que Deus o libertou e que Deus o curou. Amém? É assim que Deus sempre faz. Deus está pronto para abençoar e tocar e curar as nossas vidas e transformar a nossa história. E essa é a história de Davi, mas é a minha história, é a sua história também. Quantos aqui Deus já tocou a sua vida e curou você? Quantos aqui Deus já te libertou do inimigo? Quantos aqui Deus já, talvez você pensava que viveria o pior, mas Deus foi lá e transformou a tua história, e o que era para ser ruim se transformou em bênção. Quantos aqui? Deus é assim. Olha quantas mãos levantadas, levanta aí, olha ao seu lado, olha ao seu redor, olha quantos testemunhos, porque o nosso Deus é um Deus vivo. Amém? Nosso Deus é um Deus poderoso, e todo aquele que invoca o nome do Senhor recebe cura, recebe livramento, recebe transformação. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Certa vez, e aí os teólogos vão talvez dizer que esse era o contexto desse salmo, mas certa vez Davi, ele fez algo mal aos olhos do Senhor. E por conta disso, ele enfrentou na sua terra, na sua nação, uma peste, uma doença, que matou milhares de homens, 70 mil homens para ser específico. Essa história está em 1º livro de Crônicas, capítulo 21, começa dizendo assim no primeiro versículo: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. O que aconteceu aqui? Davi, ele queria saber quantos homens havia na nação de Israel que eram aptos para ir para a guerra. Quantos homens poderiam levar a espada, a Bíblia vai dizer. Qual era o tamanho do seu exército como nação. Isso era uma coisa normal, mas foi mal aos olhos de Deus Davi fazer isso, porque Deus sonda os corações, e ele estava sendo orgulhoso, ele estava sendo prepotente, ele estava querendo se vangloriar e massagear o seu ego ao saber dos milhares e milhares de homens que formavam o seu exército, de poder dizer com a boca cheia qual era o tamanho do seu exército. E aí isso pareceu mal aos olhos do Senhor. Deus queria, na verdade, que Davi confiasse nele e não no tamanho do seu exército. Deus queria que Davi sempre se lembrasse de que, se não fosse a bondade do Senhor, eles jamais venceriam na guerra, que não haveria preparação bélica o suficiente, que não haveria um exército forte o bastante se a boa mão do Senhor não estivesse com eles. Nós somos assim também, não é? Às vezes nós só ficamos mais confortáveis quando sabemos o tanto de dinheiro que temos, quando sabemos o tanto de recursos e ferramentas que estão disponíveis para nós, quando temos em vista uma promessa de um avanço ou de uma realização, aí nós ficamos mais confortáveis. Mas Deus nos convida, como convidou Davi, a confiarmos apenas nele. Amém?
Davi lutava, Davi foi um homem de guerra, Davi não tinha medo da batalha, ele ia sim enfrentar o inimigo. Nós precisamos enfrentar aquilo que temos que fazer, a nossa parte, Deus não vai fazer por nós, mas Davi deveria confiar em Deus e não na força do seu exército. E esse senso trouxe a Davi, Joabe ali, o seu comandante, ele traz o resultado para Davi, e havia ali no seu exército 1.100.000 homens, prontos para puxar a espada e lutar. Um enorme exército. Isso está lá em 1 Crônicas 21, capítulo 5. Agora do capítulo 7 em diante, do versículo 7 em diante, ele diz assim, tudo isso desagradou a Deus, e por isso ele castigou Israel. Na verdade, não é porque Deus era mau, porque Deus não é mau, mas sim quando há uma semente errada, há uma colheita desagradável. É aquela decisão daquele líder. A Bíblia diz que quando o líder erra, o povo perece. Quando a autoridade é má, as pessoas passam por dificuldades. E aqui essa atitude como rei de Israel, Davi, ele não deu glória a Deus, ele não depositou confiança em Deus, e por conta disso, aquela nação colheu um castigo. Então, versículo 8, Davi se dirigiu a Deus dizendo, eu cometi um grave pecado. Ele reconheceu fazer tal coisa, mas agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Versículo 9, então o Senhor falou a Gade, o vidente, o profeta ali de Davi, e disse, vai e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas, para que eu a execute contra você. Versículo 11, Gade foi falar com Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolha o que você quer. Primeira opção, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses, você seja consumido diante dos seus adversários, sendo alcançado pela espada dos seus inimigos, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isso é, a peste na terra e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Diga-me agora, que resposta devo dar ao que me enviou? Veja lá, 3 anos de fome, 3 meses sendo derrotado pelo inimigo, ou 3 dias nas mãos do Senhor. Versículo 13, então Davi disse a Gade, estou muito angustiado, porém é preferível que eu caia nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel, e morreram 70.000 homens do povo de Israel. Olha que coisa, às vezes nós achamos que as nossas atitudes não têm consequência, mas Davi, ele tem uma atitude errada, ele até se arrepende depois, num segundo momento, mas já era tarde, ele já havia semeado aquela dúvida, aquele orgulho sobre a nação, aquela falta de fé no Senhor. E entre 3 meses, 3 anos e 3 dias, ele foi esperto e escolheu por 3 dias, o menor tempo possível. Mas depois que o anjo do Senhor começa a assolar aquela terra, Deus, ele se arrepende, ele retira o castigo, e ele olha e ele tem misericórdia deles. No versículo 15 em diante diz assim, Deus enviou um anjo a Jerusalém para a destruir. 1 Crônicas 21, 15. Quando estava por destruí-la, o Senhor olhou, mudou de ideia quanto a este mal, e disse ao anjo destruidor, basta, retire a sua mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Repare nesse lugar, o anjo do Senhor estava ali, junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Versículo 16,
Davi ergueu os olhos e viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, vestidos de pano de sacos, se prostraram, com o rosto em terra. Versículo 17, Davi falou para Deus: por acaso não fui eu quem mandou contar o povo? Eu é que pequei e fiz este mal, mas estas ovelhas o que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai, mas não contra o teu povo, para castigá-lo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi edificar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Veja bem, Davi, ele tem essa experiência com Deus, ele ora, ele intercede pelo povo, Deus retira o mal, mas olha essa experiência toda. Davi, ele havia feito algo errado diante de Deus, ele se arrepende, e aí o anjo se retira e pede a ele que ele levante um altar e edifique um altar ao Senhor. Davi vai fazer o que então? Ele compra aquela terra e ele levanta ali um altar a Deus, ele levanta ali, ele faz ali um sacrifício ao Senhor, e acredita-se que esse é o contexto do Salmo 30, acredita-se que é sobre esta cura e este livramento de Deus que Davi agradece lá no Salmo 30, porque Deus muda de ideia, né? Deus se arrepende ali, eu já falei sobre isso. Na verdade Deus não muda de ideia, e Deus não se arrepende, mas Deus não resiste a um coração quebrantado, a uma oração de alguém sincero. A mudança, o arrependimento de alguém arrependido, de alguém realmente que entendeu que fez algo que não deveria fazer. Deus não resiste, Deus tem que derramar da sua graça, da sua misericórdia, porque Ele é assim, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Glória a Deus por isso, né? Que não nos trata segundo as nossas atitudes, um Deus que nos ama, um Deus que tem o melhor para nós, um Deus que estende a sua mão e é misericordioso. Amém? E aí Davi vai agradecer então, no Salmo 30, e ele vai dizer: exaltarei ao Senhor que me curou, eu darei louvores a Deus que me libertou, porque o nosso Deus cura, amém? O nosso Deus liberta, não importa a confusão que você se meta, que eu me meta, não importa os erros que tenhamos cometido, as escolhas erradas ou precipitadas que tenhamos feito em nossas vidas, Deus é poderoso para nos tirar deste lugar de confusão, amém? Deus é poderoso para libertar e tocar e curar as nossas vidas e transformar a nossa história. Glória a Deus por isso. A atitude errada aqui de Davi provocou aquela doença, aquela peste, mas então quando ele ora e se arrepende, Deus traz a cura e Deus traz a libertação. E a Bíblia vai dizer que foi Satanás, né, quem incitou Davi a fazer aquele censo. Ele engana, ele ilude, Satanás vem, o inimigo vem e ilude Davi, e ele pode ter feito isso trazendo uma enfermidade, ou através dessa peste, como consequência das atitudes erradas, nós não sabemos exatamente, mas talvez assim como Satanás fez ali, e acabou trazendo um momento difícil, um momento de dor, um momento de angústia. Muitas vezes o inimigo tenta fazer isso nas nossas vidas, trazendo dores, sejam elas físicas ou sejam elas emocionais, trazendo tristeza, trazendo mágoa, trazendo, sim, mas Deus é poderoso para nos dar cura e libertação. Amém? Não importa como você chegou aqui essa noite, Deus está aqui. Amém? É onde Deus está, existe cura para a tua vida. Onde Deus está, existe um toque de Deus que transforma a tua história. Um Deus que liberta, um Deus que muda o teu destino. Um Deus que vem para transformar o teu caminho. Você crê nisso? Amém? Amém. E olha, até porque é exatamente naquele lugar, na eira de
Ornã, que Davi escolhe e separa então, para que um dia o templo fosse reconstruído. Lá por Salomão, seu filho, foi exatamente neste lugar. Nós vamos ver na Bíblia, o livro de Crônicas, 1 Crônicas, no capítulo seguinte, o capítulo 22, fala disso. Davi, ele deixa tudo pronto, tudo orientado para que Salomão, seu filho, construa o templo no seu lugar. Vamos ler, versículo 1 ao 5 do capítulo 22. Disse Davi: aqui se levantará. Ele estava lá, naquele lugar. É a sequência do que aconteceu antes. Ele ora, o anjo do Senhor se retira e ele faz um sacrifício ao Senhor ali na eira de Ornã, e aí ele diz: aqui nesse lugar se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Versículo 2: Davi deu ordem para que fossem reunidos os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e encarregou pedreiros que preparassem pedras lavradas para a construção da casa de Deus. Davi ajuntou ferro em abundância para os pregos das folhas dos portões e para as junções, bem como bronze em abundância, que nem foi pesado. Versículo 4: além da madeira de cedro sem conta, porque os homens de Tiro e de Sidom a traziam a Davi em grande quantidade, pois Davi dizia: meu filho Salomão ainda é moço e inexperiente, e o templo que será edificado para o Senhor deve ser sobremodo magnífico, para nome e glória em todas as terras. Portanto, vou providenciar o necessário para a construção. Assim, a Bíblia vai dizer aqui, antes de morrer, Davi providenciou materiais em abundância. Olha lá, Davi deixa tudo pronto para Salomão. Davi deixa tudo pronto, ele se esforça, ele faz o melhor que ele pode, ele prepara os materiais, ele manda trazer o que há de melhor, porque ele diz que a casa do Senhor deveria ser magnífica, o templo deveria ser maravilhoso. Então, que venha o melhor, que venha de todos os lugares, que tragam em abundância os materiais para que seja construído nesse lugar. Tem um ensino poderoso aqui, entre linhas, que eu não sei se você está percebendo, mas no mesmo lugar onde o inimigo tentou derrubar a Davi, naquela região, no mesmo lugar onde ele até errou e pecou e fez algo que desagradou a Deus, naquele mesmo lugar ele tem um encontro com o Senhor, ele levanta um altar ali, e ele diz: eu vou preparar ainda mais, eu vou trazer materiais para que nesse lugar se levante uma casa ao Senhor, e que nesse lugar para sempre, ou por um bom tempo no futuro, as pessoas se reúnam aqui e adorem a Deus e derramem o seu coração na presença de Deus. Olha que maravilhoso. Acompanhem comigo. Davi deixa tudo preparado, e lá no versículo 6 de 1 Crônicas capítulo 22, então Davi chamou Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse um templo ao Senhor, Deus de Israel. Versículo 7, Davi disse a Salomão: meu filho, tive a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus, porém a palavra do Senhor veio a mim dizendo: você derramou muito sangue, fez grandes guerras, você não edificará um templo ao meu nome, porque derramou muito sangue na terra e na minha presença. Versículo 9, mas eis que lhe nascerá um filho, e que será homem pacífico, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, o nome dele será Salomão, e nos seus dias darei paz e tranquilidade a Israel. Versículo 10, este edificará um templo ao meu nome, ele me será por filho, e eu lhe serei por pai, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Agora, meu filho, Davi falando para Salomão, que o Senhor esteja com você, a fim de que você prospere e possa edificar a casa do Senhor seu Deus, como ele disse a seu respeito. Davi abençoa seu filho, Davi dá a ele uma missão que Deus havia lhe dado, que ele não faria, mas ele prepararia, e o seu filho iria executar. Davi passa o bastão ali para Salomão e abençoa a vida do seu filho, que você prospere, que você viva realmente como Deus prometeu
a paz, a tranquilidade nos reinos ao seu redor, que você construa essa casa, levante esse templo para Deus. E Salomão construiu o templo, lá naquele lugar, lá naquela eira de Ornã, o Jebuseu. A Bíblia vai dizer que no versículo 1 do capítulo 3, de 2 Crônicas agora, segundo livro, lá na frente, passam-se um tempo, versículo 1, Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a Davi seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Aí a Bíblia vai percorrer aí, capítulo 5, 6 e 7 de 2 Crônicas, sobre a construção do templo, a consagração do templo ao Senhor. E então acredita-se que esse Salmo 30 é cantado ali, na inauguração do templo, na dedicação da casa ao Senhor. Tanto que ele vai dizer lá, o cântico de dedicação da casa. E ele vai dizer isso. Então eu percebo que Deus é um Deus que transforma histórias, e transforma lugares, e transforma corações. Você crê nisso? Um lugar terrível na vida de Davi se torna a casa de Deus, um templo poderoso que abençoou milhões de pessoas. Um lugar onde ele toma uma decisão errada. Por isso que eu quero te dizer essa noite que uma decisão errada não define a tua história. Porque onde há perdão, onde há arrependimento e mudança de atitude, Deus é poderoso para abençoar aquele lugar. Deus é poderoso para transformar aquele lugar num lugar de bênçãos. Aleluia! Aleluia, você falhou, você errou, você trouxe algum tipo de maldição para um lugar, para a tua casa, para a tua família, para o teu casamento. Meu irmão, essa é a história de Davi, é a história de todos nós. Nós falhamos, nós erramos, nós tomamos decisões que foram más, nós fracassamos em algum momento da nossa história, mas Deus foi poderoso em nos perdoar, em transformar a nossa vida, em limpar os nossos pecados, em apagar os nossos erros e transformar daquele lugar um lugar de testemunho, um lugar de glória, um lugar de bênçãos, um lugar de uma nova história, um recomeço, uma reconstrução. O lugar onde o inimigo reinou com suas sugestões, agora é construído, levantada uma casa que é a casa do Senhor. Essa é a história da tua vida, essa é a história da minha vida. A tua casa foi levantada uma casa ao Senhor na tua casa. Lá no teu casamento foi levantada uma casa ao Senhor, um altar ao Senhor na tua empresa, nos teus relacionamentos, na tua vida espiritual. Aleluia, aleluia, aleluia. Onde o diabo tentou acabar com a sua vida, Deus te cura. Deus te transforma. E agora, aquela área que era uma área difícil, se transforma em algo que glorifica a Deus. Pastor, eu era viciado em alguma coisa, uma droga, um comportamento, eu tinha um mau hábito. Pois escreva, é nesse lugar aí que Deus quer transformar a sua vida e gerar um testemunho para a glória dEle. Que você ainda vai servir de inspiração para que outras pessoas sejam tocadas e libertas também. É no mesmo lugar, no mesmo lugar. Pastor, eu era deprimido, eu era angustiado, eu era ansioso, eu era preocupado, talvez você ainda seja, mas eu já estou falando no passado, porque quando Deus toca e cura a sua vida, você é transformado, amém? E agora você vai levar a paz, que excede todo o entendimento. Antes não havia paz, só ansiedade, só preocupação, só aflição. Mas Deus chega na tua história hoje para trazer paz e para curar e transformar a tua vida, curar os teus sentimentos e as tuas emoções, e para te dar um novo tempo, um novo destino, um novo propósito, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, onde não havia nada, apenas uma eira, Deus levanta um templo que foi o mais magnífico, que não houve, como diz a Bíblia, a glória da segunda casa, maior que a da primeira, amém? Amém, Deus é bom demais,
Deus é bom demais. Deus é bom demais. Amém? Amém. É assim que Deus faz. Sabe que na igreja está cheio de ex alguma coisa. Eu era um ex incrédulo, agora eu creio. Eu era um ex viciado, eu era dependente de alguma substância, ou eu era um ex mal humorado, agora eu sou alguém feliz, agora eu sou alguém que leva a paz e abençoa outras pessoas. Eu era um ex resmungão, agora eu sou alguém que abençoa com as minhas palavras. Aqui esse lugar está cheio de gente assim, que foi tocada e está sendo. Não somos perfeitos, mas estamos sendo tocados e transformados e aperfeiçoados pela presença de Deus, amém? Amém? Essa é a nossa história. Nosso Deus tem mudado o nosso destino, o nosso Deus tem mudado quem nós somos, o nosso Deus tem mudado o nosso caráter. Se você entra na igreja e sai da igreja por anos e nada mudou na sua vida, você precisa ter um encontro com Deus, que transforme a sua vida, que te torne alguém melhor, que te torne alguém mais parecido como Ele é, que te torne alguém mais cheio da sua presença e da sua glória e do seu caráter. Dentro do seu mundo onde você está, você precisa representar Jesus e carregar Jesus para onde você for. Esse é o nosso chamado como cristãos, como filhos e filhas de Deus, amém? Nós não podemos entrar aqui, sair daqui e nada mudar na nossa vida, mas que sejamos transformados a cada dia, que Deus encontre em nós um coração quebrantado, humilde, um coração ensinável, alguém disposto a pedir perdão e dizer: Deus, eu preciso de Ti, eu não sei tudo, e a minha força não está no meu exército, a minha força não está no que os meus braços podem fazer, na minha formação intelectual, não está nos cursos que eu fiz, nos diplomas que eu tenho, no tamanho da minha conta bancária. Não, eu preciso de Ti. Que sejamos assim, que possamos reconhecer quem Ele é nas nossas vidas, que possamos pedir cura e libertação e toque de Deus em alguma área da nossa vida que ainda não esteja totalmente curada e transformada. Saiba de uma coisa: Deus é o maior interessado na tua evolução, no teu progresso. Deus é o maior interessado que você seja esculpido, e eu também, e que nos tornemos cada dia quem Ele sonhou para que nós sejamos. Amém? A caminhada não terminou, a caminhada está apenas começando. Todo dia é um novo dia, e todo dia Deus nos dá uma nova oportunidade para termos um encontro poderoso com Ele e fazermos as coisas de um jeito melhor. Aleluia. Voltando lá para o Salmo 30, versículo 8 ao 10, ele diz assim, Davi dizendo: por Ti, Senhor, é o 8 a 10, vê se tem aí. Por Ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Ele está dizendo: se eu morrer aqui, o que vai adiantar? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê Tu, Senhor, o meu auxílio. Ele clama, ele pede. E você sabe de uma coisa: tem gente que não se acha digno de pedir algo para Deus. Eu errei tanto, eu falei tanto, eu pedir alguma coisa para Deus. Deixa eu te falar, Ele é o seu Pai, Ele é o maior interessado em abençoar a sua vida. Então, a Bíblia nos incentiva o tempo todo para orarmos. A oração muda a nossa vida, a oração muda a nossa história. A Bíblia nos ensina por toda ela que nós devemos apresentar a Deus quem nós somos. Nunca espere estar perfeito para entrar na presença de Deus, pois é na presença de Deus que você vai se tornar mais maduro e perfeito. Isso é uma enganação do inimigo que quer nos afastar da presença de Deus. Não, pastor, eu vou esperar mais um pouquinho, porque eu estou ainda com umas coisas erradas na minha vida, então eu ainda não vou me entregar assim totalmente, porque eu não mereço. Meu irmão, você nunca vai merecer. Eu nunca sou merecedor de estar aqui nesse lugar, se não fosse a misericórdia de Deus. Então clame, peça, implore pela presença dEle, pela mão dEle na sua vida, porque Ele tem prazer em te abençoar. Amém?
Aí Davi diz: Senhor, eu acho que eu não vou ajudar muito se eu morrer. Acho que eu não vou poder te servir se eu estiver morto. O pó não consegue louvar ao Senhor. Que proveito eu vou ter se eu voltar ao pó? Então Davi clama, Davi implora por socorro. Ele diz: tem compaixão de mim, seja o meu auxílio. Saiba de uma coisa: o segredo da mudança é a oração. Fale comigo: oração. Oração. Aquele que pede, recebe. Aquele que clama, é respondido. A Bíblia diz: clama a mim e eu vou te responder. Eu vou anunciar coisas grandes que você ainda não sabe. A Bíblia fala: aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta é aberta. Aleluia. Peça, ore. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer lá no Novo Testamento, que sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, por súplica, com ações de graça, com louvor, que sejam conhecidas diante de Deus. Ah, mas Deus não sabe de tudo? Ele não é onisciente. É verdade, Deus sabe de tudo, mas quando eu oro, eu estou entregando nas mãos dele aquilo que eu estou orando. Não está mais nas minhas mãos, embora ele saiba de tudo, saber de tudo é uma coisa, estar autorizado e ser solicitado para interferir naquela situação é outra coisa. Deus não vai entrar onde você não pedir que ele entre. Deus não vai forçar a porta e chutar o balde e dizer: espera aí que eu vou resolver esse negócio. Não, Deus é um cavalheiro, nós pedimos, nós clamamos, nós entregamos a Ele o controle desta área das nossas vidas. Aí Ele tem autoridade que nós demos para que Ele entre e transforme, e cure, e opere. Tem alguma área da sua vida que precisa de Deus? Ore sobre isso, entregue nas mãos dEle. Tem alguma pessoa que você convive que está meio difícil ali, pastor? Está meio difícil. Ore sobre isso, entregue nas mãos de Deus. Existe uma causa impossível? Se é impossível para você. Para Deus não existe essa palavra impossível. Deus pode todas as coisas. Se Deus quiser, uma palavra dele muda a história. Ele é poderoso, então é impossível para mim, é impossível para você, para Deus não é impossível. Então ore, peça, creia. A Bíblia diz que quando você orar, que você não duvide no seu coração, aquele que duvida é como a onda do mar agitado. A Bíblia vai dizer: confie, de coração, ore, entregue e descanse, porque Deus sabe o que faz, Ele é poderoso. Amém? Quando clamamos a Deus, Ele muda a nossa história. Existe algo que precisa ser curado, tocado, restaurado na sua vida hoje? Clame, corra para Deus. Amém? Se é a sua vida financeira que está desmoronando, corra para Deus. Se é o teu relacionamento que está ali morrendo, está ali conturbado, corra para Deus. Se a tua vida espiritual está fria, está apático, está um fracasso, um vazio, corra para Deus. Amém? Se você não vê uma saída num diagnóstico médico, seja uma doença no teu corpo, na tua alma, corra para Deus. Ele é o Deus que nos sara. Ele é o Deus que cura. Jeová Rafá, o Senhor que nos dá saúde, Deus que nos transforma. Amém? Versículos 4 e 5 do Salmo 30. Cantem louvores ao Senhor. Ele incentiva, ele diz: cantem, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento. Ele sabia do que ele estava falando. Ele falou: a peste veio, a ira do Senhor se acendeu, mas a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Meu irmão, essa aqui é uma máxima, e essa aqui é uma constante na vida de todo cristão. Nós passamos por choro e por lutas, sim ou não? Achei que era só eu. Passamos, porque estamos nessa vida aqui, esse mundo está caído por conta do pecado, o inimigo entrou e tudo aqui nessa terra é desorganizado, é complicado,
Existe choro na vida, mesmo dos filhos de Deus. Existe choro. Mas, se acabasse aí, a gente não teria diferença nenhuma para aqueles que não creem em Deus, não é verdade? Mas a Bíblia vai dizer, a sua Bíblia e a minha vai dizer que o choro pode durar uma noite inteira. Às vezes parece que é difícil sair dessa noite. Às vezes parece que tem alguma situação nas nossas vidas que demora um tempo e parece que não vai acabar nunca. Mas a Bíblia diz, a alegria virá pela manhã. A alegria virá pela manhã. Ele diz no versículo 11 e 12, tornaste o meu pranto em dança alegre. Vai chegar a alegria na tua vida. Se você ainda está no meio do choro, no meio da noite, calma, vai chegar. Ele diz, assim como uma noite, cada hora que se passa na noite, cada hora a mais de noite, é uma hora a menos para a chegada do amanhecer. Você crê nisso? Cada dia a mais, num tempo difícil, de dor na tua vida, saiba, na verdade um dia a menos. Um dia mais perto da sua história ser transformada, um dia mais perto da resposta da tua oração chegar. Quando Daniel orou e Deus disse para ele, o anjo lá depois falou assim, você desde o primeiro dia que você orou, sua resposta estava a caminho. Houve uma guerra ali no mundo espiritual, demorou um pouquinho para chegar, mas desde o primeiro momento que você orou, eu fui enviado para responder a sua oração. Então, meu irmão, a dor, o sofrimento, o desafio na vida de todo filho de Deus, todo aquele que ama ao Senhor, é uma questão de tempo. Vai acabar. A alegria virá. O choro vai dar lugar a danças alegres. A lágrima, Deus vai enxugar a tua lágrima. E vai vir tempo de festa. E vai vir tempo de alegria. E vai vir tempo de comemoração. Você crê nisso? Receba para a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Versículo 11. Tornaste o meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste do quê? De alegria. Versículo 12, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Ele diz, ele faz um voto, um compromisso, ele diz, eu te darei graças para sempre. Eu não vou me calar, mas eu vou cantar louvores ao Senhor. Eu vim te dizer aqui essa noite, abra sua boca e cante louvores ao Senhor. Enquanto você louva, o inimigo é confundido. Certa vez lá, 2 Crônicas, acho que 20, Josafá era o rei, e eles tinham que enfrentar o exército do inimigo, e Deus dá uma ordem dizendo, coloque os cantores na frente. Que loucura, não é assim que se faz guerra, Deus. É com arma, não é com tamborim, não é com flauta, não é com violão. Mas ele fala, coloque os cantores na frente. Vão louvando a Deus. E a Bíblia diz que eles fizeram isso enquanto eles louvavam a Deus. A Bíblia diz, Deus pôs emboscadas no meio do inimigo. Um começou a olhar para o outro e querer matar o outro, do próprio exército. Um se levanta contra o outro e eles mesmos se acabam com eles. E Deus diz nessa batalha, lá atrás ele diz, vocês não vão ter que lutar, vocês vão louvar. Enquanto vocês louvarem, deixe comigo que eu vou lutar por vocês. Aleluia. O louvor é uma arma de guerra. Você precisa guerrear, você precisa lutar contra alguma situação difícil na sua vida, alguma coisa que você olha e fala, esse negócio não está me cheirando bem. Parece que o diabo está pondo um dedinho nesse negócio. Meu irmão, encha a sua boca, respira fundo, encha de ar os seus pulmões e louve, encha a sua casa de louvores, coloque louvor no rádio do carro, coloque louvor no seu ambiente de trabalho, coloque louvor na sua casa, coloque louvor no caminho na ida, coloque louvor no caminho na volta, encha a sua vida de louvor a Deus. Louve, amém? E aí isso confunde o inimigo, assim como aconteceu naquela guerra, assim acontece nas nossas vidas, o inimigo fica confundido, porque ele pensa, peraí, eu coloquei um sentimentozinho aqui para que essa pessoa ficasse triste, mas ao invés de ele ficar triste, ele está louvando, ao invés de ele ficar chorando e cabisbaixo,
Ele está alegre na presença de Deus. O inimigo fica confuso. Eu quero deixar o inimigo confuso, e você? A Bíblia diz: a sua ira dura só um momento. Tantas vezes a ira de Deus até é provocada pelos nossos erros, até pelas nossas atitudes erradas. É, na verdade, uma resposta daquilo de errado que plantamos. Mas, mesmo assim, embora Deus seja justo e a consequência do pecado vem, a Bíblia diz que Ele é bondoso. O seu favor dura a vida inteira. Deus não consegue ficar... Deus não consegue resistir a alguém que o busca, alguém que se arrepende. Amém? Seu favor dura a vida inteira. A Bíblia vai dizer: onde abundou o pecado, agora superabundou a graça. Onde eu era fraco, agora eu me torno uma fortaleza. Onde o diabo às vezes entrava e te derrubava, era a tua fraqueza, agora em Jesus é a tua fortaleza. Agora você que pisa na cabeça do inimigo. Amém? Aleluia. Aleluia. O diabo teve uma brecha, entrou talvez, causou um dano temporário, mas agora chegou a presença de Deus. E chegou para ficar. Chegou para trazer um tempo de alegria. Chegou para estabelecer o reino de Deus na tua história. Amém? Amém. Aleluia. Se você está passando por um tempo de noite, um tempo de choro, fique firme, fique firme. Durante a noite é difícil, né? A noite é esquisita. Não só as crianças não gostam da noite, mas muitos adultos não gostam, né? Quando você dorme, às vezes está no escuro, está num lugar, né, deserto, um sítio, está num lugar afastado na rua, sozinho à noite. Dá medo às vezes. Só porque está escuro. O escuro é difícil não enxergarmos o que está acontecendo ou entendermos onde estamos. Isso causa medo, né? À noite a gente escuta uns barulhos que a gente nunca percebeu que estava lá. Sou só eu ou você também? Às vezes você escuta coisa bater, coisa arranhar, coisa não sei o quê. Misericórdia, tem alguém na minha casa. E não tem. Mas é porque à noite fica silencioso, à noite parece que ninguém está te vendo, está tudo parado. Às vezes olhamos para a nossa vida e está de noite, temos medo, não vemos nada, está escuro, ouvimos coisas que nos dão pavor. Às vezes você está no meio de uma noite, uma árvore normal no meio da noite parece um monstro, não é? Aquela sombra entrando dentro de casa pela janela, você fala: pelo amor de Deus, é hoje que vai me levar esse negócio. E é só a sombra de uma árvore, algo bonito que Deus fez, a lua batendo, e a sombra de uma árvore, mas porque é de noite, a gente enxerga as coisas de um jeito errado, a gente não consegue ver de verdade o que é, a gente tem sensações incertas. Mas, saiba, a alegria virá pela manhã. Tempo de não ver, o tempo de não ouvir respostas, tudo quieto, tudo silêncio e tudo escuro está terminando na sua vida. Guarde essa palavra no teu coração. Assim como quando Jesus morreu. Quando Jesus morreu lá na sexta-feira à tarde, Ele entrega o seu espírito. A Bíblia diz que há trevas. Há trevas. E tudo pareceu acabado, e tudo pareceu perdido. E agora a esperança foi embora, os discípulos se espalham, o nosso mestre foi morto pelos romanos, e agora os seguidores de Jesus vão cada um para um lugar. A princípio ninguém conseguiu evitar. Puxa, que fim trágico. Ele era um bom mestre, suas palavras eram bonitas, a sua presença enchia o nosso coração, mas agora ele está morto. Sexta-feira à noite, passa o sábado do silêncio, tempo de silêncio, sem respostas, nada acontece. A nossa vida é assim, cheia de sextas-feiras de trevas, cheias de sábados do silêncio. Mas o domingo
era o domingo da ressurreição. Aleluia! O domingo estava para chegar, e com o domingo veio o dia da vitória, o dia em que a morte é derrotada e vencida, o sepulcro está vazio, e Jesus mostra o seu poder. Assim é na tua vida, assim é na minha vida. O domingo está chegando. Fala para quem está do seu lado aí, o domingo está chegando. O amanhecer está chegando, fique firme. A noite pode ser longa, fala para ele aí, ó, a noite pode ser longa, mas a alegria está para chegar. Sabe, a vitória na vida dos filhos de Deus não é se virá, mas sim quando virá. Esteja pronto, meu irmão, esteja pronto, de mala pronta, de conta feita. Eu sou uma pessoa que ando pronta. Se Deus fala assim, vou responder agora a tua oração, eu estou pronto, porque é fé. Certa vez fizeram uma reunião de oração na igreja, numa cidadezinha que não chovia, e eles estavam orando por chuva, porque eles dependiam da plantação. E daqui a pouco eles olham, e chega uma menininha, filha de alguém, e chega com um guarda-chuva, e todos dão risada. Estava um sol absurdo, mas ela olha para aqueles irmãos e diz, nós não vamos clamar por chuva? Eu já trouxe meu guarda-chuva para ir embora. Às vezes falta em nós essa fé, às vezes falta em nós essa certeza de que se clamarmos, Ele virá, como nós cantamos. Ele virá soberano com seu poder, Ele virá. Amém? Então a vitória nas nossas vidas não é se vai acontecer, mas sim quando vai acontecer. Se não foi hoje, esteja pronto, pode ser amanhã. Esteja pronto, pode ser na semana que vem. Fique firme, confesse a palavra, continue crendo, louvando a Deus. Esteja alegre, porque Deus virá, a alegria virá pela manhã. Confie no Senhor, anime o seu coração, cante como um vencedor. Amém? Repito para você aqui, ó, Salmo 30, versículo 4 e 5. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, separados, povo de Deus, que tem aliança com Deus. É com você que eu estou falando? Amém? Deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Versículo 11 e 12. Tornaste o meu pranto em danças alegres, tiraste o meu pano de saco, tempo de clamor, de tristeza, de humilhação, e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Fala para quem está do seu lado, não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Amém? Você pode levantar? Você pode aplaudir a Deus por essa palavra? Você recebe no teu coração essa palavra? Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Feche os seus olhos e diga a Ele que você confia no Senhor. Pai querido, nós confiamos em Ti. Nessa noite nós te entregamos as nossas dores, nós te entregamos, Senhor, as nossas tristezas, os nossos desafios, como Davi, talvez no meio de um cenário caótico, nós entregamos a Ti a nossa vida, Pai. Oramos, clamamos, pedimos a Tua misericórdia, seja o nosso auxílio. Coloque as Tuas mãos sobre nós. E saiba, Deus, que nós louvaremos ao Senhor, e no lugar onde o inimigo tentou derrubar a nossa vida, nós levantaremos um altar ao Senhor, uma casa que glorifica a Ti, e nós vamos ver o Senhor transformando a nossa história. Eu declaro isso nessa noite em nome de Jesus. Declaro que no lugar que o inimigo tentou derrubar a sua vida, é nesse lugar que o nome de Deus será exaltado. Eu declaro que no lugar onde o diabo pensou que havia vencido, é nesse lugar que Deus vai ser adorado. É nesse lugar que pessoas vão se encontrar com Jesus. É nesse lugar que é o teu testemunho de vida, que pessoas vão ser inspiradas a entregar a sua vida a Deus e a viverem pela fé, a olharem para a tua história e ao verem o que Deus fez na sua vida.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, obrigado por essa palavra. Nós nos alegramos no Senhor, nós vivemos pela fé e não por aquilo que a situação ao nosso redor diz. Nós descansamos, confiamos no Senhor, nos alegramos e te louvamos. Em nome de Jesus, em Ti está a nossa vitória, em Ti está a nossa alegria, em Ti está a resposta da nossa oração, em Ti está a alegria que enxuga as nossas lágrimas, em Ti está a esperança para o nosso coração. Nós recebemos da Tua presença nessa noite, do Teu abraço, do Teu consolo e da certeza de que o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, vai ficar tudo bem. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.